No vídeo de hoje decidi trazer alguns exemplos do que, na minha visão, são e-mails bons, e-mails que são prazerosos, estruturas que são legais de você aplicar na sua comunicação através do e-mail para fazer com que a conexão do seu leitor, do seu lead, com a sua comunicação no e-mail seja prazerosa, leve, sexy, fácil de ser consumida. Não aquela leitura árdua, um negócio que você bate o olho, já se assusta só porque tem linhas grudadas, parece uma bíblia, só falta colocar ali os versículos. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu quero te mostrar através de alguns exemplos aqui, que na minha visão vão te ajudar bastante. E seja muito, muito bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo, onde eu te trago sempre ideias, estratégias para que você consiga aproveitar melhor os leads que você tem na sua base, sem ficar toda hora dependendo de colocar cada vez mais dinheiro em tráfego pago, e sim olhando os resultados que foram gerados através do tráfego pago, que são nada mais nada menos do que a sua base de leads, que é o bem mais importante do seu negócio. Uma vez que você pode se comunicar quando você quiser com essas pessoas, sem nenhum custo a mais para isso. Você está ali pagando sua plataforma e você não precisa ficar pagando a cada disparo que você tem que dar para as pessoas. Então, olha só, eu quero trazer alguns exemplos aqui e eu vou começar com o Ben Settle, porque não sei se é Settle, Settle, enfim, independente da forma como pronuncia, o legal aqui é que esse cara é uma referência a nível de copywriter e a nível de e-mail também nos Estados Unidos. Mas claro, eu sempre gosto de trazer as referências para que não fique parecendo que eu tirei as coisas da minha cabeça. Óbvio que alguns métodos a gente vai fazendo algumas combinações, mas muitas coisas também a gente acaba vendo que performa bem, trazendo para o nosso contexto, né? Trazendo a nível do que a gente gosta de consumir. Mas algumas coisas são padrões e eu quero mostrar para vocês, por exemplo, essa estrutura aqui. Então, e aí, com base nessa estrutura aqui, eu quero te mostrar algumas comparações que você vai conseguir também analisar e trazer para o seu contexto atual. Primeira coisa, você vê que a comunicação do Ben, ela não começa com "Olá, Lucas", "Olá", alguma variável que você tenha. Não começa com uma linha simples. É uma frase que faz com que você consiga pegar e ter curiosidade para consumir o e-mail como um todo. Essa frase aqui no começo, o pessoal chama de lead. Isso aqui eu não sei se você já chegou a ver, e se você não chegou a ver o livro Great Leads, é importante você pelo menos olhar alguns resumos, assistir alguns resumos. Eu não sou o cara dos resumos, eu confesso que eu li o resumo, mas eu gostei tanto dos resumos que eu gostaria de me aprofundar no livro, daí eu consegui o livro digital. Mas no Great Leads ele fala justamente sobre essa estrutura de comunicação, onde a primeira frase, que ele chama de lead, né? A primeira frase, que não é um lead de base, e sim um lead de levar, um lead de direcionar a pessoa. Então esse lead aqui, esse direcionamento, que é a primeira frase, normalmente costuma ser as duas primeiras frases, parágrafos, eles precisam ser muito importantes e muito fortes na sua comunicação para o e-mail, para que a pessoa tenha vontade de consumir o resto do seu conteúdo, o resto do seu e-mail. Não só isso, a primeira coisa, né? Vamos dar um passo para trás. A primeira coisa que faz com que a pessoa ela abra o seu e-mail, naturalmente, é a headline. Então, a sua headline ela precisa estar boa, precisa estar estruturada, ela precisa estar contextualizada com a segmentação que você está mandando. Não adianta você mandar "Olá, meninas" para um grupo de homens e não dá para mandar um "Olá, brothers" para um grupo de mulheres. Por isso que é importante você fazer uma segmentação, caso você também tenha segmentações específicas dentro da sua base. Feito uma headline legal e conseguindo puxar a atenção da pessoa, do lead, da sua base, aí sim a gente começa a analisar por e-mail aqui dentro. E uma coisa que é analisada, além do lead, antes mesmo desse lead, dessa frase que vai direcionar a pessoa a querer continuar o e-mail ou não, é o visual. Esse visual, ele tá agradável, ele tá estranho, ele tá feio, ele tá muito junto, ele tem alguns elementos aqui que me estimulam a ler mais. Se sim, isso faz com que afirmativamente o cérebro fale, continue e vamos continuar lendo esse e-mail aí, porque parece que a gente vai conseguir ler de uma forma fácil, vai extrair um pouco mais de informação. E você vê que essas são coisas que, quando é um expert, quando é uma empresa, algo que você realmente gosta, que você está esperando realmente um conteúdo, parece que até ele não estando muito bonito, você quer consumir aquele tipo de conteúdo, e tudo bem. Mas a verdade é que grande parte das pessoas da nossa base, elas não são nossas fãs. Não são pessoas que consomem o nosso conteúdo com facilidade. Por isso que, óbvio que a gente precisa olhar para o conteúdo, para a qualidade do conteúdo, para a consistência desse conteúdo, para que a gente consiga analisar se o e-mail é bom ou não. Mas essas etapas, esses elementos aqui, eles não deixam de ser importantes, se não mais importantes, para que você consiga levar a pessoa a consumir o seu conteúdo. É diferente, por exemplo, de uma rede social onde você precisa ficar se preocupando
com qual é a capa do seu carrossel, quais são os 3 primeiros segundos do seu Reels, para que você consiga prender a atenção daquele ser humano, para que ele consiga assistir o resto. Diferente disso, o e-mail, você precisa, além de fazer um bom título, os dois primeiros passos importantes, além de fazer um bom título, é você ter duas primeiras frases muito boas, que gerem curiosidade, ânimo, vontade do lead continuar lendo seu e-mail. Além disso, o visual. Então, esse visual, você vê, ele não é um visual que tá muito junto, tá vendo? Ele tem um espaçamento harmônico, não é um negócio que tá como se fosse essa bíblia, onde você tá com todos os textos aqui juntos e parece que seria muito difícil. E de fato, é mais difícil de ler, porque não sei se você tem experiência com leitura, eu gosto muito de ler no dia a dia, diversas vezes no dia, e é natural que vai depender se a sua boa leitura vai ser de você cansado ou você disposto, se vai ser quando você acordou ou quando você tá indo dormir. E dependendo da sua energia, dependendo do seu momento, quando você vai ler fica muito mais difícil, você começa a embaralhar as palavras. Por isso que ter um espaçamento legal aqui, em no máximo 3 linhas, se torna mais fácil e mais tranquila a leitura. Você vê que é um e-mail que eu bato o olho, eu tenho vontade de ler porque tá harmônico. Então ele começa também com essa frase: Yesterday for SG, eu criei a brand spanking new Facebook group called. Então beleza, ele traz aqui uma curiosidade, o que ele criou para o grupo dele específico no Facebook. Então você vê que ele não começa com aquela enrolação, olá, tudo bem com você, como que você tá? Porque no fim das contas, e essa é a verdade, se você não tiver numa consultoria, num a um, num evento presencial, trocando ideia com as pessoas, elas não querem ficar investindo muito tempo com coisas que são mais de praxe, sabe? Porque no fim das contas você pergunta, e aí, tudo bem? Mas você não quer saber a resposta da pessoa do outro lado. Você só quer trazer o seu conteúdo. Então é melhor não perguntar tudo bem, fazer essa frase, essa headline que já traz um impacto e vontade da pessoa consumir o conteúdo, do que fazer essa boa conduta que no fim das contas nem gera tanto valor assim para a pessoa. É um negócio tão batido, até porque ela sabe que você tá mandando esse e-mail para ela e mais 1.000, 2.000, 50, 100.000 pessoas, então no fim das contas é uma pergunta redundante, tá? Aí olha só, além desses espaçamentos eles estarem legais, ele conseguiu organizar muito bem a estrutura. Óbvio que esse aqui é um e-mail mais curto, tanto que a assinatura já fica aqui, e ele coloca PS. Uma curiosidade, e esse é um teste que eu já fiz em alguns dos meus clientes, e performou muito a nível de aumentar assustadoramente os cliques no e-mail, que é colocar PS. Os PS, muitas vezes, eles são não só mais lidos, como mais clicados do que os conteúdos e os cliques do próprio e-mail. Nesse caso aqui, o Bannon ele não colocou nenhum link especificamente, então ele colocou só uma informação aqui, que é uma dica do fazer o Facebook tolerável e tal, mas olha só, esse é o PS dele. Você vê que o PS ele se torna quase maior do que o e-mail. Quase não, ele se torna maior do que o e-mail, porque aqui ele tá com a assinatura dele, e aqui ele tá com, de fato, o e-mail dele. Óbvio que tem tipos e tipos de e-mail, nesse caso aqui, esse foi um e-mail de anúncio, mas você vê que esse e-mail de anúncio dele não foi um e-mail de puta texto, um negócio mirabolante, ele foi direto ao ponto e isso é bem prazeroso. Faz com que a gente não perca tempo. E aí no fim aqui, isso aqui são condutas praticamente obrigatórias dentro de algumas plataformas de e-mail, onde a gente tem que colocar os endereços, tem que colocar o nome da empresa, tem que colocar também isso como obrigatório, a desinscrição, e é até saudável para o seu negócio, porque evita a pessoa que quer se desinscrever da sua lista, que não abre e-mails, que vê sua comunicação como chata, ter dificuldade em se desinscrever. É melhor você aumentar o seu número de desinscritos e tirar logo as pessoas que não querem estar na sua base, do que você ficar mandando para essas pessoas, pagando pela plataforma para manter essas pessoas, e não só isso, tendo baixas métricas como abertura e clique, ok? O segundo e-mail aqui que eu quero analisar é o e-mail da Betina. Olha que legal esse título, o dia em que a Rolex me recusou. Então é legal porque você olha aqui o contexto, no fim não é que a Rolex recusou mesmo, tá? E depois ela tem aqui como um objetivo desse e-mail é direcionar para esse vídeo, que é um vídeo do YouTube que ela conta melhor a estratégia. Então você vê que você poderia aqui usar como estratégia, por exemplo, um vídeo direto, um e-mail direto onde você chamaria a pessoa para assistir um vídeo seu, onde seria muito mais prático levar essa pessoa para fora, tal. Mas olha só que legal, ela não colocou, por exemplo, vídeo novo no canal, o vídeo do Rolex. Não, ela colocou o dia em que o Rolex me recusou. Gera curiosidade, gera engajamento para que a pessoa, gera principalmente curiosidade, mas gera esse estímulo para que a pessoa abra
e veja se tem alguma foto, se tem alguma história, se tem algo, algum motivo porque a Rolex recusou ela. E aí, olha só, também não começa com aquela ladainha, né? E aí, tudo bem? Ela começa com uma história. E, na minha visão, a Bettina é uma das melhores copies, assim, que eu conheço. Não só ela, como também as pessoas que eu já trabalhei do time dela de copy. Elas são muito boas mesmo. Então, olha só que legal. Naquele dia, eu queria comprar um relógio de luxo e fui até o Shopping Guatemi. Então, já começa a criar um contexto, já começa a criar um storytelling. E você vê que isso aqui é praticamente uma jornada do herói. Fiquei em dúvida entre um Cartier ou um Rolex. Eu entrei na Cartier e tinha todos os meus modelos de interesse disponíveis. Uau, Cartier é maravilhosa. E aí eu fui na Rolex. Nada. Pegaram meu WhatsApp quando eu chegasse. Pegaram meu WhatsApp pra quando chegasse. Eu passei meses sem nenhum contato. Sabe o que aconteceu? Eu não consegui comprar nenhum relógio. Desisti de comprar Cartier naquele momento até a configuração que eu solicitei pra Rolex chegar. Ou seja, eu, marqueteira, caí na estratégia. Então olha que legal. Mostrou todo o contexto, frustração, daí mostrou a virada de chave e você... Aí ela coloca, ó, agora qual é a estratégia que a Rolex e tantas marcas de luxo usam para criar um desejo absurdo ao redor dos seus produtos? E você... qual a estratégia e tantas marcas de luxo usam? Era uma pergunta aqui, né? Ah, não, tá. Ela dividia a pergunta em 2 etapas. Beleza. Eu não faria muito isso, mas tudo bem. E como você pode aprendê-los para replicar nas suas estratégias de venda? Essa pergunta que direciona para o vídeo. Então, olha que maneiro, algo que engaja, faz com que você não só leia o e-mail, mas consiga tirar a pessoa da plataforma, porque o objetivo do e-mail, claro que tem como objetivo principal fazer vendas, fazer com que a pessoa, com que o e-mail seja monetário, né? Que você direcione ela para checkouts, etc. Mas você pode colocar outros objetivos como secundários, na minha visão, como, por exemplo, popular outros canais importantes de comunicação que você tem. E, na minha visão, um dos melhores canais de comunicação que você pode ter para o seu negócio é o YouTube. Ai, mas o Instagram é bom, o TikTok é legal. Vamos lá. O YouTube, uma vez que você posta, o seu vídeo está performando durante dias, meses, anos, sem ficar dependendo de você. Só trabalhando o algoritmo de forma tranquila, sozinha. Então, uma vez que você tem que ter uma consistência ali no Instagram, uma vez que você tem que ter uma dança para poder entender os algoritmos de outras redes sociais, aqui não, o YouTube funciona muito bem. Não só isso, o YouTube, a nível de consumo de conteúdo que seja em vídeo, além de ser na horizontal, ele é muito melhor. As pessoas estão mais preparadas para consumir conteúdos que são maiores no canal do YouTube. E o YouTube é justamente isso. Por ter vídeos maiores, vídeos que têm um conteúdo um pouco mais robusto e serem melhores de ser assistido, olha só, você vai passando mais tempo, você vai passando mais tempo com a expert, vai passando mais tempo com a empresa, com a marca. E mais tempo com a expert é mais segurança, é mais confiança e é mais consciência em relação a que aquele expert, aquela empresa pode te ajudar. Então ele vai passando mais tempo com você, vai te ajudando cada vez mais, vai quebrando mais crenças, quebrando mais objeções, até que você se pisca e tá passando seu cartão ali no checkout do ser humano. Tá bom? Então, é bem legal esse tipo de e-mail também. Se você tá gostando desse tipo de análise, desses tipos de e-mail que eu tô trazendo aqui, já deixa aqui nos comentários e não esquece de seguir, porque eu quero trazer mais análises como essa, como também eu fiz análise da newsletter do Tim Ferriss, que se você não viu, eu vou deixar um card aqui em cima para que você consiga assistir e ver uma possível estrutura de newsletter pro seu negócio, que eu particularmente gosto, que eu particularmente já implementei para um cliente meu e que funciona muito bem com aberturas acima de 30%, 40%, dependendo até do dia que a gente manda. Então eu montei essa newsletter com base no Tim Ferriss, funciona bem e eu acredito que pode te ajudar bastante também. Por último, Will Binder, um cara que eu gosto bastante da comunicação dele, um cara que já troquei muita ideia e gosto bastante assim dos e-mails que ele faz. Não só do visual, como também do conteúdo. E ele é uma pessoa, um cara que tem muitas coisas semelhantes a mim, não só a nível de gostar muito do e-mail marketing, mas a nível de forma de ver o mundo também. Então você vê que é um e-mail grande, né? É um e-mail que... grande assim, né? Grande comparado ao que a gente vê hoje em dia, que são e-mails mais curtinhos, chamando de uma forma mais direta. Então olha só, ele começa aqui. Você sabe pelo que é lembrado? É uma pergunta reflexiva. Naturalmente as pessoas, elas têm um pouco de curiosidade, mas elas querem saber a resposta disso, porque essa é uma dor que grande parte das pessoas tem. É uma reflexão praticamente de morte, é uma reflexão voltada para legado. Então, beleza, você sabe pelo que é lembrado? E é uma coisa do Will, da Bettina e do Ben, que tem como padrão também, são as fotinhos, tá? Então, é bem legal porque parece que você está lendo um e-mail do próprio expert. O que eu gosto do e-mail do Will, diferente dos outros e-mails, não tão diferente do e-mail do Ben, é que ele traz... é um ar muito de artigo, porque ele traz essas sub-headlines. Eu gosto também de fazer isso nos meus e-mails, mas faz também com que a leitura ela seja mais fluida. Ele coloca todo
voltado para a esquerda, diferente da Bettina, que é centralizada, e diferente do Ben, que é a leitura ampla, né? Ele aproveita de ponta a ponta. E de todos, também confesso que o do Will é o que mais me agrada. Eu sempre usei muito no meio, já testei no meio, já testei na lateral esquerda. Na lateral esquerda performou melhor e traz um ar de pessoalidade por conta da estrutura do e-mail mesmo. Se você for, por exemplo, mandar um... Deixa eu ver se tem aqui. Não. Deixa eu ver se... se eu for mandar um e-mail aqui, ó. Se eu for mandar um e-mail, deixa eu ver se tem como ampliar aqui. Se eu for mandar um e-mail, a gente acaba sendo sempre enviado para a esquerda, tá vendo? Então ele tem mais cara de e-mail mesmo e não um negócio de foi enviado para muitas pessoas. Óbvio que foi enviado para muitas pessoas, mas traz um ar de pessoalidade um pouco maior. Então olha só, ele não começa com aquela enrolação de oi, como tá você? Foi uma semana difícil? Não, ó, existem muitas maneiras de definir um nicho para se posicionar, mas nada é tão prático quanto responder essa pergunta. Sobre qual assunto meus amigos, colegas e familiares buscam minha opinião? Então, ele traz um desenrolar aqui, um contexto de uma pesquisa que ele fez. Gosto, de novo, ó, você bate o olho, é um e-mail prazeroso de ver, é um e-mail que está bem, aparentemente, estruturado, organizado, é bonito, ele traz algumas variações, não tem muitas cores, o que é legal também. Eu gosto de, caso tenha vídeo, colocar uma quebra quando a gente rola um pouquinho mais aqui para baixo, porque isso traz uma quantidade de cliques legal. Algo que também dá para se testar, é até o caso do vídeo da Bettina aqui, ao invés de colocar um botão, colocar a capinha do vídeo com o play. Isso pode funcionar bastante, eu já fiz alguns testes e performa legal. Mas olha só, de definir o nicho para se posicionar, mas nada tão prático quanto responder essa pergunta. A resposta revela pelo que é lembrado. Então vê, ele quebra as frases bem quebradas mesmo, bem separadas, e com essa leitura que é uma leitura semelhante à leitura persiana, mas pode ser considerada até uma leitura persiana, onde existe texto, espaço, texto, espaço, texto, espaço, e eles são proporcionais. Então, você vê, não tem aquela bíblia onde você tá tudo isso aqui conectado com aqui, porque parece que a leitura se torna um pouco mais difícil de ser consumida. Então elas estão bem quebradas. O que na minha visão o Will faz também, que é muito legal, as frases que são colocadas, elas são bem pensadas, tá? Naturalmente, algumas, por exemplo, na pesquisa com a minha audiência eu perguntei, essa aqui não foi pensada, essa aqui foi contextualizada para trazer o resto aqui da estrutura. Mas essa aqui, por exemplo, a resposta revela pelo que você é lembrado. E se você é lembrado por algo, tem alguma autoridade nesse tema. Então você vê bem pensadas as frases de impacto, principalmente nesse começo de e-mail aqui, onde vai fazer com que a pessoa ela queira engajar no resto da sua comunicação. E é isso. PS aqui no final, sempre legal, eu gosto de colocar. Gosto de sempre colocar com link, mas nesse caso aqui é mais para gerar curiosidade e antecipação. O e-mail de amanhã vai te ajudar. Até lendo aqui. Se você não sabe o nome da sua comunidade, porque de cabeça dura... Ó, vou ser sincero, só agora enxerguei o nome da comunidade porque sou cabeça dura e estava tentando complicar o que pode ser simples. Se você já passou o passo com o problema de escolher nomes ou decisões parecidas, o e-mail de amanhã vai te ajudar. Nesse caso, ele sempre manda e-mail diário, e aí ele já fez uma antecipação para o e-mail que vai enviar amanhã. Então você vê, né, como um e-mail pode ser conectado com outro também. Então gosto muito dessa estrutura, gosto muito da escrita dele, e isso faz com que as pessoas elas queiram consumir o conteúdo dele também, tá? Então trouxe 3 exemplos aqui, teriam mais exemplos, mas eu quis trazer 3 aqui só para mostrar para vocês o que eu acredito ser legal, replicar, modelar, não gosto muito dessa palavra, mas adapte ao seu negócio, adapte a sua linguagem, a sua comunicação para que ela fique o mais amigável possível. Uma coisa não fica mudando muita letra, não fica colocando muita cor, não fica colocando muita imagem, senão fica meio frufru, tá? A não ser que você seja um e-commerce, aí ok, vai fazer sentido. Não sendo e-commerce, não sendo uma loja, se você for um expert, uma empresa, seja aqui mais voltado para esse tipo de comunicação aqui, contextualizada. Porque no fim você precisa gerar valor, precisa gerar consciência. E isso só vem através das pessoas passarem mais tempo com você. E naturalmente o e-mail é uma dessas possibilidades que vai fazer com que você consiga ter mais tempo com a pessoa e, nesse caso, tirar a pessoa da plataforma para ela ser enviada para um outro canal em que ela pode se aprofundar ainda mais no seu conteúdo. E se você quer entender como fazer uma gestão de leads, uma vez que sua base está parada e há a possibilidade de você mandar mais e-mails, fazer algumas estratégias para movimentar mais essas pessoas, eu vou deixar um card aqui no final para que você consiga se aprofundar ainda mais nessas estratégias e quem sabe poder implementar o quanto antes no seu negócio. Te vejo no próximo vídeo, não feche esse vídeo, clica no card aqui no final. Valeu!